No Brasil, mais de 6 milhões de pessoas adquiriram imóvel através do consórcio imobiliário. É um recorde histórico. E para mostrar as vantagens do crédito planejado na compra de um imóvel, nós recebemos aqui Fernando Moreira. Ele é especialista em mercado imobiliário. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigada por estar aqui conosco esta manhã. Obrigado, bom dia. É um prazer, né, Serginho? Verdade, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso Instituto Um Pouco, falando aí sobre o mercado imobiliário e as dicas no consórcio aí, né, Isa? Sim. A gente podia começar explicando primeiro o que é esse consórcio imobiliário? O consórcio imobiliário, seguindo a mesma linha dos consórcios de veículos, são um grupo de pessoas que são juntadas, constituem um grupo, cada um tem sua cota e mensalmente aquele grupo contribui, monta um fundo, gera um fundo que com esse recurso desse fundo gera as cartas de crédito para cada cotista utilizar. É criada uma sequência também de sorteios, todo mês são sorteados, e aquele que é contemplado no sorteio tem direito à carta, que é bancada pelo grupo todo. Isso vai acontecendo mensalmente até o final do grupo, onde todos são contemplados, se não tiver nenhum percalço no meio do grupo, mas todos são contemplados e a coisa transcorre normalmente. Também existe a possibilidade de lances durante esse transcurso do grupo, para quem quiser antecipar essa contemplação e oferecer um valor para te retirar essa carta mais rápido. Mesmo funcionamento dos consórcios de veículos. Fernando, me responda por gentileza, qual é o público assim que é indicado para se obter um consórcio imobiliário? É aquele do primeiro imóvel, é quem já tem, aí já faz isso aí como investimento? Dá essa dica para o nosso telespectador. O consórcio serve tanto para quem já não tem imóvel, vai adquirir o primeiro imóvel, quanto para quem quer fazer um investimento. É um bom investimento, ele só existe uma restrição de que você não tem um imóvel de imediato, porque você tem que aguardar o sorteio ou a contemplação via lance. Em todos os dois casos você não tem uma garantia, então você sair para comprar aquele imóvel ali, você tem que primeiro já ter a carta contemplada. Senão você vai ficar numa situação difícil. Você escolhe o imóvel. Sim, então é uma pessoa que não tem que estar com pressa. É um planejamento, né? Vamos dizer assim, médio a longo prazo, pelo menos, né? Sim, médio a longo prazo. E pode até acontecer de ser mais rápido, porque você pode ser contemplado ou dar o lance. E aí, em seguida, você ir atrás do imóvel. Mas como o processo da compra do imóvel é sempre mais demorado, a escolha, o casal vai escolher, o gosto de um, de outro, as situações e condições todas, para depois entrar com o custeio, né, que é a parte financeira, que é onde entra a carta de crédito do consórcio. Sim. Eu tenho uma dúvida, eu confesso que ela é até pessoal, porque o consórcio, ele tem um valor X, certo? O imóvel, ele varia o valor, pode ser maior, pode ser menor. Como é que funciona isso? A pessoa paga, vamos supor, ela paga o consórcio todo, mas o imóvel que ela quer adquirir é um imóvel mais caro. Como é que funciona isso? Ela fica com consórcio, ela vai pensar talvez em pagar por fora ou faz um financiamento? É possível? Como é que funciona? Ela tem que fazer a complementação do valor. O normal é você ter, às vezes, uma carta de crédito ou dois, participar de dois grupos. O que é fundamental, a preocupação maior no consórcio é que o adquirente não faça um comprometimento de uma renda superior a 30% da renda familiar, para ele não ser pego em situação difícil. É uma preocupação grande porque muitas vezes no cenário que nós vivemos no mundo, né, na conjuntura nacional, sempre foi assim. Se você for comprometendo sua renda familiar, lá na frente pode não dar conta de pagar e aí vem todo o transtorno e a dificuldade financeira com isso. Agora, Fernando, pensando aí nessa compra planejada, né, e observando a situação atual do nosso país, o que você enumeraria aí, elencaria aí como vantagens do consórcio imobiliário hoje? Aí, em comparação talvez até ao financiamento, a questão lá que para imóveis agora usados não se faz mais com apenas 20% de entrada, agora tem que ser com 50%, né, como sinal. Quais são essas vantagens do consórcio? Sim, o consórcio te possibilita fazer essa aquisição de maneira suave, desde que você não tenha a urgência da compra. Se você não tiver urgência de desenvolver, se a gente pode falar assim, e de 100% ali do valor daquela carta de crédito, né? Exatamente. O custo financeiro dele é sempre menor, comparativamente aos bancos, especialmente na conjuntura atual.
no momento atual, econômico atual, que as taxas de juros subiram muito e a restrição do crédito também, em alguns dos casos, conforme você citou aí, você não pode mais financiar mais do que 50% em alguns bancos, outros até você tem algumas opções aí um pouco diferenciadas. Mas a grande vantagem do consórcio é essa. A preocupação que existe, os prós, a gente já conversou aqui sobre alguns, né? As preocupações que eu entendo que o adquirente tem que ter são o comprometimento de renda e estar ciente de que na hora que você compra o consórcio, você não tem que comprovar a renda, mas na hora que você vai tirar a carta de crédito, você tem que comprovar a renda. E isso é muito perigoso, porque se você dá conta de pagar a prestação, graças às vezes a uma renda informal ou uma coisa, isso pode chegar lá na frente na hora de tirar o imóvel. Se você não tiver como comprovar essa renda, essa operação vai ficar bloqueada. Para fins de comprovação dessa renda, é aceito, Fernando, por exemplo, declaração de imposto de renda, extrato de movimentação bancária? Tem todas as possibilidades, só que são critérios. Então, o ideal é que sempre preserve essa faixa aí dos 30% por segurança. Sim. Aí até uma questão até de uma dica já de planejamento financeiro. Exatamente. Né? Agora, só para complementar essa questão, objetivando aí a documentação. Então, num primeiro momento, torna-se mais simples do que se você for entrar no sistema de habitação, né? Sistema financeiro de habitação. Agora, quando for retirar, se equivale, que você está dizendo aí, para essa comprovação de renda, de informações? Sim, sim. É porque o sistema tem que guardar uma segurança para todo o grupo, tá certo? A regulamentação é para isso. Você está mexendo com poupança pública, você tem que guardar uma segurança para o resto do grupo. Para guardar essa segurança, a origem do recurso tem que ser bem aplicado, as garantias têm que ser suficientes. Por exemplo, você não pode pegar uma carta de 200 mil se o imóvel só vale 150. Né? Um exemplo hipotético. Mas do mesmo jeito que agora você já pode utilizar, inclusive, o fundo de garantia para dar lance no consórcio. Olha, uma vantagem também. Exatamente, é uma boa vantagem. Por quê? Porque anteriormente você pode utilizá-lo para comprar, até para construir. Né? Uma parte da carta de crédito você pode utilizar para construir. E tudo mediante um acompanhamento físico-financeiro de cronogramas, aprovação de cronograma pelo agente financiador, no caso o consórcio. Toda essa operação, tudo que envolve o fundo de garantia, tem uma fiscalização muito criteriosa. Então, na hora que vai usar o fundo de garantia na compra do imóvel, vai ter a mesma fiscalização do financiamento usual. Você acha que é importante a pessoa que vai fazer esse processo todo, ela antes consultar um especialista como o senhor, por exemplo, para ela não entrar num consórcio, talvez assim, que não é vantajoso, mas não só no sentido de informação financeira, mas no sentido de haver talvez alguns consórcios que são fria, que são da talvez... credibilidade das empresas. Isso, exatamente. Todas as empresas administradoras de consórcio têm que ser fiscalizadas pela Associação de Consórcio, Associação Brasileira. Mas, de qualquer maneira, você sempre tem aquelas que têm maior idoneidade, já mais tradição. Né? No passado, elas sempre foram fiscalizadas e uma ou outra andou quebrando aí. Então, é fundamental a verificação da idoneidade, da segurança dessa administradora. Outra coisa importantíssima que vai impactar diretamente na prestação é a taxa de administração do consórcio, que pode variar de 15% até 23% do valor do... Esse valor é o pela lei, é o correto? Sim, mas a taxa de administração, o consórcio, em que pese, ele pode praticar a taxa que ele achar conveniente. Conforme o mercado dele, ele aumenta a margem de lucro dele ou não. Dentro dessas questões aí das empresas, como o consumidor aí, ou aquele que está planejando, o casal que quer ali fazer ali, comprar o seu apartamento, quer casar, o que ele tem que tomar por precaução antes? Onde ele deve conferir a idoneidade dessas empresas, essa certificação aí do cuidado que essas empresas têm do grupo, vale a indicação? Qual é a sua dica, Fernando? A melhor opção realmente é você procurar uma orientação especializada, tá certo? Porque a variação é muito grande em termos de uma empresa para outra, um grupo, um banco. O que é mais seguro? Um consórcio de um banco ou um consórcio de uma seguradora? É variável. Não tem uma coisa só por ser de um banco não quer dizer que seja mais seguro ou menos seguro do que a outra. Existem os órgãos fiscalizadores, existe o site dos órgãos fiscalizadores que publicam a idoneidade e a fidúcia de cada administradora dessa, onde você pode conferir, mas nada melhor realmente do que, conforme você falou, a gente tentar orientar aquele que está
adquirindo aquela cota, né? Tem pessoas que adquirem imóvel como forma de investimento. Entrar num consórcio imobiliário seria também uma forma de investimento ou não? É mais para aquisição mesmo pessoal? É uma forma de investimento interessante, sim. Com certeza porque você vai ter no final uma carta mais barata do que, enquanto no financiamento habitacional você pagaria aí num prazo grande aí de cerca de 250% do valor do imóvel, no consórcio imobiliário você paga só em torno de 100% a mais. Sim, nós temos uma pergunta aqui, Serginho. Sim, pode fazer. Essa pergunta é da Creuza. Ela é daqui mesmo, de Belo Horizonte. E ela pergunta o seguinte para você, Fernando. Quando a gente está pagando um imóvel e desiste, a gente consegue o reembolso? Consegue, mas tem que aguardar o final do grupo. O consórcio tem essa vantagem e essa desvantagem, né? Se você está pagando e desistiu, você tem que aguardar o final do grupo, você recebe os valores corrigidos. Mas você tem que aguardar o final do grupo. Mas então é possível interromper ali o plano, mas tem que aguardar lá. O reembolso é só meses, no final? 100 meses, exatamente, tem que esperar. Exatamente. Não é uma facilidade, não pode acontecer isso. E de fato não pode. Conforme eu falei no começo, a segurança do lastro do grupo é fundamental, né? Você já imagina se um para de pagar, o outro também, quem paga direito perde tudo, né? E aquela pessoa que é inadimplente, ela para de pagar ali num momento específico. Como é que acontece com ela e com os outros, né? Existe algum repasse para os outros? O rateio, como é que funciona isso? Não, o cálculo é feito em função do grupo. Por isso que o grupo tem que ter um lastro, tá certo? O grupo vai sendo constituído e a cada mês, se a inadimplência subir muito, afeta a saúde financeira do grupo. Se a inadimplência facilitar, o grupo é monitorado. Você tem esse extrato bem transparente nas administradoras, até virtualmente. Hoje você pode dar os lances de maneira virtual, né, pela internet, e você pode acompanhar esses extratos aí. Nada que a gente não deve deixar nunca de estar acompanhando, né? É fundamental o acompanhamento. A saúde vai ser afetada. Se começar a ter uma inadimplência muito alta, a saúde vai ser afetada. Mas esses membros vão deixar o valor que eles já pagaram e vão sair dos sorteios, né? Ah, sim. Ele sai do sorteio, mas ele depois precisa talvez dar algum repasse para os outros participantes? Não, ele vai sair do sorteio. Se ele não está tendo condição de pagar, ele para de pagar. Ah, entendi. Mas também ele não participa de nada, ele fica aguardando só o desfecho do grupo. Entendi. Agora, Fernando, sobre a questão, entramos num consórcio, fomos contemplados. Existe a figura de um mediador ali dentro do consórcio para com a imobiliária, como se fosse um corretor ali, para ajudar aquele participante a adquirir a sua casa, ou é por uma iniciativa mesmo dele, ou o contato com o corretor só vai se dar quando ele chegar numa imobiliária e escolher ali o imóvel? As parcerias informais podem existir ou não. A priori você vai fazer a sua compra no mercado, ou seja, com o corretor de imóveis ou diretamente. Você está com a carta de crédito na mão, exatamente. É como se você tivesse com dinheiro, aí você tem essa liberdade. Isso. A sequência, após escolhido o imóvel, você vai negociar, fazer um contrato de compra e venda, onde você vai informar que o seu pagamento daquela parcela referente ao valor da carta vai ser representado por uma carta de crédito. Só uma pergunta aqui que faltou aqui, que eu acho que... Por exemplo, eu tenho uma carta de crédito de R$300 mil e o imóvel que eu gostei, que eu me adaptei, eu cheguei ao preço dele de 280. Como é que faz? Muito bom. Você vai ter que providenciar o valor. O valor excedente. Se o valor for menor. Se o valor for menor? A minha carta é maior do que o valor do imóvel. Eu tenho um crédito lá, como é que faz? Se você estiver no final do grupo, isso soluciona rápido. Eu tenho meio que um reembolso dessa diferença. Do mesmo jeito, se você chegar no final do grupo e quiser resgatar o valor, também as administradoras trabalham com essa possibilidade. Ah, sim. Então existe Perdão, Serginho, quer completar a frase? Não, pode não. É uma poupança forçada, né? Exatamente. Pronto. Não, fica à vontade. Né? Existe um número mínimo ou um número máximo de participantes do grupo? Não, os grupos são montados a partir da definição da administradora. Então, assim, eles têm um padrão aí, né, de número, mas não existe uma necessidade mínima nem máxima. Sim, e isso não interfere em nada no valor da parcela a ser paga? Interfere no valor da parcela. O valor da parcela está diretamente ligado ao valor da carta. Ah, sim. Então, por sua vez, se você tem uma parcela de 100 mil, se você tem 100 participantes, você tem R$1.000 de parcela. Sim.
Eu estou pensando aqui, Sem Fernando... isso, sem contar a taxa de administração, né? Sim. Perdão. Eu estou pensando aqui, Fernando, por exemplo, hoje o consórcio ele pode se apresentar como uma boa opção no sentido seguinte, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Eu tenho ali uma carta de crédito, por exemplo, de 300 mil. E com esta relativa baixa no mercado imobiliário, aí, onde a lei da oferta e da procura está muito mais pela oferta do que para a procura, me dá a possibilidade de fazer excelentes negócios. Concorda? Sim. Porque, por exemplo, antes um imóvel que era 350 mil, com essa baixa e eu só tenho uma carta de 300, se eu chego, olha, eu tenho 300 mil ali, o proprietário eu consigo negociar. É possível. É possível, então. É possível. Isso então torna-se um excelente investimento nesse ponto de vista, né? Sim, está diretamente ligado à disponibilidade, né? E não só à carta de crédito, tá certo? Sim. Se você tivesse o dinheiro também numa poupança sua, numa caderneta de poupanças, você também estava com essa mesma facilidade, né? Porque o que está faltando é o dinheiro realmente no mercado. Mas só que, na verdade, eu tenho os 300 mil, mas não tenho o dinheiro todo. Eu tenho que ir pagando isso aí para frente no restante do plano. Claro. Agora, quando a carta de crédito, em que tipo de imóveis a carta de crédito ela não é aceita? O imóvel tem que ter toda aquela regularização de habites e tudo, ou eu consigo algum outro com a carta de crédito? Não, a regularidade do imóvel é fundamental. É fundamental também. É fundamental. Exatamente conforme eu te expliquei antes, pela garantia do grupo. Se você começar a garantir um imóvel que não tem valor, como é que na hora que você precisar vendê-lo para poder cobrir o déficit do grupo, com o que você vai pagar? Entendi. Sim. E existe essa possibilidade da venda da carta? Existe também. O repasse da carta, né? É comum no mercado. Já teve época de dar até ágil isso aí. Hoje está menos porque o mercado está mais complicado, mas sempre existe a possibilidade, né? Você pegar a carta, ser contemplado, passar ela para frente na hora, no meio no meio do transcurso do grupo, né? Durante o transcurso do grupo. Então, o crédito imobiliário aí, né, do consórcio imobiliário, ele é uma excelente pedida para esses tempos atuais, né, Fernando? Para quem está pensando, quem está se planejando, lembrando que pode ser de médio a longo prazo, né? Claro. Fundamental, vou frisar novamente aqui os 3 pontos. Um é você ver, não comprometer mais do que a sua renda, 30%. 2, verificar a taxa de administração daquele consórcio que você está entrando, porque ela afeta diretamente o valor da parcela. E se preparar para uma situação de que vai comprar no futuro, né? Não vai comprar no mês seguinte, porque isso não acontece. Não acontece aí. Salvo uma sorte que você tiver, né? Mas a gente não pode contar com a bênção de Deus, mas às vezes todo mundo ali no consórcio também está contando. Não dá, né? Só um que vai Alguém ser contemplado. Vai ter que entrar É naquele mesmo sistema de um sorteio e um por lance também, o grupo? Ou no mínimo. Pode variar? No mínimo. No mínimo. Pode acontecer de ter mais conforme o lastro do grupo. Do grupo. Olha, muito legal. Muito Por mim, bom. eu tô já tranquilo aqui com as informações. Pois é, se alguém aí tiver alguma pergunta, que quiser saber um pouco mais, pode entrar em contato conosco, a gente passa para o Fernando. Fernando, tem algum contato que você poderia passar aí? Ou até mesmo uma palavra final em relação ao nosso tema para o telespectador? Eu volto, o que a gente já conversou aqui, os 3 pontos principais, e realmente procurar alguma orientação de um profissional, não sair comprando de cara sem dar uma estudada no assunto com calma. Tá certo? Tem que pese seriam 2 situações, a compra do imóvel e a compra da carta de crédito. Um pode ser só um investimento, você não usar ele nunca para comprar o imóvel, mas são correlatos. Então, é fundamental você procurar um profissional. Hoje nós estamos tendo muita consulta sobre esse aspecto, porque o consórcio, só durante esse ano já subiu quase 20% o volume de venda de consórcio. Então, a gente está até nós estamos fazendo uma palestra agora na próxima semana, durante essa semana, exatamente sobre esse tema, para profissionais da área ou qualquer um outro que tiver, gratuito e tudo mais. Quem quiser ir nessa palestra tem como? Pode sim, nós vamos divulgar lá o contato lá. E os interessados podem procurar profissionais do segmento imobiliário ou do segmento ou cliente mesmo, se tiver interesse, não tem problema nenhum. Ou mandar para a gente a consulta ou quiser participar. Sim.